Helder pergunta, Pai Joaquim, pode explicar o processo de médiuns que canalizam, não de outro espírito, mas deles próprios, isto é, ligação temporária ao seu eu superior, acesso além da consciência 7? Chave, né, moço? Você pode falar um pouco sobre isso, mas talvez o que eu vá falar não seja uma hipótese, vamos dizer assim, que vocês esperem. Você me fala de um médium que pode acessar além da consciência certa. Mas eu lhe pergunto, quem é um médium? O espírito ou o ego? A pergunta primeira que se tem que fazer, antes de querer se saber sobre uma atividade mediúnica, é saber quem é o médium. E se o médium trabalha com razões, palavras, ideias, o médium é o ego e não o espírito. Na espiritualidade, a mediunidade não existe. Mediunidade é um processo racional, apesar de ser espiritual. É uma espiritualidade racional. Então, a partir daí, nós muda a sua pergunta. Será que uma consciência que está no nível certo pode acessar outros níveis? Não. A consciência, cada consciência trabalha em um único nível. Ela não pode acessar outros níveis. Acima, abaixo pode. Por quê? Porque abaixo ela já tem os elementos necessários para compreender aquilo. Acima não. Então, se a consciência não pode acessar informações de outras consciências mais elevadas do mesmo espírito, eu estou dizendo que é impossível ao médium ter informações de outros níveis de consciência? Não, não estou dizendo isso. Deus pode, através da consciência 7, tornar consciente, simbolicamente, alguns elementos de outra consciência. Como eu disse, o médium é a consciência 7. Mas o medo é um ego. E o ego não existe como personalidade. Ele não faz, ele não cria, ele não vê nada. Ele simplesmente transmite o que Deus quer. Realiza o que Deus quer. Então, isso que você está me chamando de um medo que pode acessar outras consciências do mesmo espírito, eu diria que é um ego de sétima consciência que recebe simbolicamente, comparativamente, algumas informações de outros níveis de consciência. Para quê? Antes de tudo, para a prova. Pode ser prova de idolatria, pode ser prova de soberba, pode ser dezenas de provas.
E em segundo lugar, para contribuir com a obra zelal. Ou seja, para servir de karma aos outros. Para ver se os outros dizem, que grande médium é aquele? Idolatria. Isso quer dizer que estas informações são erradas? Não! Quer dizer que a informação serve, mesmo que se verdadeira, porque não é apenas simbolicamente, comparativamente, serve para você como prova. Sempre. Então seria isso que eu poderia falar sobre o que vocês chamam de animismo, ou os médiuns que eles próprios acessam informações, isso dentro da cultura de vocês, né? Acessam informações chamadas mais espiritualizadas. Ficou claro, moço? E vamos aqui à sua pergunta. Kim, quando eu estava indo ao terreiro, todo mundo dizia que eu tinha que trabalhar com minha cigana. Isso é verdade? Sim, é verdade, você não ouvia? Todo mundo dizia que você tinha que trabalhar com a sua cigana. Você não ouvia isso? Então isso é verdade. Agora, você está me perguntando se é verdade que você tem que trabalhar? Você já trabalhou? Se já trabalhou, tinha. Se não trabalhou, não tinha. Não preocupe-se com isso. Olha o que eu respondi para o moço o outro dia. Ele me perguntou, então não tem nada que a gente possa fazer? Eu disse, não há nada a ser feito. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Então não se preocupe com isso. Se dizem, dizem. Se eu incorporar, incorporei. Se não incorporar, não incorporei. Até porque o que é uma incorporação? Se não uma representação de um teatro. Você não incorpora ninguém, porque, como eu acabei de dizer, o médium é o ego. Quem incorpora é o ego. O ego incorpora. O ego incorpora, vamos dizer assim, assando que é a cigana Madalena. O seu ego, a ai. E um espírito que está ligado a um ego que acredita ser a cigana Madalena, acha que está incorporado. E os dois espíritos estão lá no universo, ou aqui no universo, paradinhos, só amando. É um pouco difícil falar sobre os nossos problemas. Isso. Eu já disse que a origem do mundo de provas e expiação é a história ou parábola do Adão e Eva. Vocês se ligam a este sétimo plano porque querem saber. Comer o fruto da árvore do conhecimento. Mas, nessa mesma parábola, qual é a primeira atitude de Adão e Eva depois de comer a maçã? Cobrir a sua nudez. É claro que isso é simbólico. Ninguém está falando aqui andar peado. Mas a nudez aí significa esconder o seu íntimo. Todo aquele que come o fruto da árvore do conhecimento esconde o seu íntimo. Protege a sua intimidade. Que coisa maravilhosa, né? Sabe, é igualzinho a avestruz, que enfia a cabeça debaixo da terra e acha que está toda escondida. No livro do Espírito, se diz assim,
Então quer dizer que os espíritos conhecem o nosso pensamento? E aí a resposta vem. Na verdade, eles conhecem tanto que são eles que dão. E de Deus não se esconde nada. É igualzinho a avestruz, assando que está se escondendo, mas está choca a cabeça debaixo da terra. Foi isso que você acabou de me dizer, ai, quando me disse, é difícil falar dos nossos problemas. Ai, é muito difícil para quem quer ter conhecimento, para quem quer saber, para quem quer ser, para quem quer estar. Quem quer estar, tanca-se numa ostra para proteger suas próprias ambições. Quem não se preocupa em ser ou estar, em criar ou fazer, não tem necessidade de fechar-se. E é por isso que Tiago fala na Bíblia: confessem seus pecados um ao outro. Se o pecado, ou seja, aquilo que vai contra Deus, é o fruto do egoísmo, ou seja, dos seus pensamentos, confessar o pecado é dizer o que você pensa dos outros. É chegar para o outro e dizer assim, olha, se você falou aquilo para mim, você estava querendo dizer isso? Eu entendi assim. Foi essa compreensão que me veio. Era isso mesmo? E aí o outro pode dizer ela, ou não ela. Mas de qualquer maneira, não é para você brigar com o outro. Mas ao dizer o que você está pensando sobre aquilo, você está eliminando o seu parecer individual sobre a coisa. Porque se o outro disser não, não era nada disso, você diz, então o que você quis dizer? Mas, ou então se o outro disser era isso mesmo, você diz, está certo, agora posso me defender? Veja, harmonia, paz, felicidade. É isso que significa na história da Bíblia a questão dos espíritos Adão e Eva cobrirem a nudez quando Deus aparece. Jancalim diz, salve, pai. Estou enroscado com o seguinte problema. Sempre achei que poderíamos ter um referencial para a reforma íntima e elevação espiritual, no tocante a termos consciência se estamos no caminho certo ou não. Aí vem o Senhor e diz que nada existe, não tem certo e errado, não podemos saber. Através do sentimento também é racional, afinal de contas, que referencial me resta? Ou nos resta, né, Jancalim? Moxa, você mesmo já desse referencial. Você me perguntou, não podemos fazer, não sabemos amar, só temos que amar, e não sabemos amar. O que fazer então? O que pode ser feito então? E eu lhe disse, Elá se goja. Lembra disso? Esse é o único referencial que você pode ter. Sabe? Elaçar completamente. E gojar no colachão a vida que você tem. Olhe bem o que eu estou falando. Gojar no colachão a vida que você tem. Eu não estou dizendo
que você deve gozar a vida, no sentido material. Eu estou dizendo que no coração você deve gozar a vida que tem. Ou seja, se a vida que você tem hoje é fome, goze a fome. Goze no sentido de seja feliz com, vivencie com felicidade isso. Se a vida que você tem hoje é uma doença, ela se goze a doença. Gozar a vida humanamente é viver só situações boas. Gozar a vida espiritualmente é viver feliz, não importando a vida que tem. Joaquim, mas se eu compreender isso ainda é ego. Tá certo, mas eu nunca disse que vocês vão sair do ego encanto encarnado. Eu nunca disse isso. Aliás, a gladiadora outro dia me falou assim: Joaquim, eu sinto que o que você está falando não é para ser polipática agora. E eu disse: salvou-se uma alma do purgatório. Sim, esse ensinamento monita não pode ser completamente compreendido pelo ego. E nem pode ser praticado através do ego. Então, concentre-se apenas em relaxar e gozar, sem exigir da vida elementos para este gozo. Você quer um referencial? Se precisa de alguma coisa, vamos dizer, mais sólida na sua existência, aí está. Sabe, quando você for feliz vou usar a palavra de padre, na felicidade e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ou seja, quando você casar com você mesmo, ou casar com a sua vida, aí você terá feito o que precisa ser feito nessa existência. Agora, posteriormente, todo este trabalho monita terá que acontecer, mas aí será realizado com egos preparados para este novo trabalho. O seu agora não está. Luciana de Curitiba pergunta, mas isso não é conformismo? Sim. É conformismo. E daí? Eu acho que Quito ensinou que você tem que amar a tudo. E para vocês esse amor surge quando você se conforma com a vida que tem. Quando você não se conforma com a vida que tem, sabe o que você tem? Desejos, paixões, posses, egoísmo. Então o não conformismo é a busca de um bem material. Sabe, quem está doente, que é ser curado, está procurando servir a humanidade, servir a matéria, a saúde é material. Está procurando gozá-lo bem material. Então sim, é conformismo, dentro da ideia de conformismo de vocês. Agora, dentro da ideia espiritual, isso é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas, e se nós não nos conformarmos e conseguirmos mudar nossa vida? Não está escrito que essa mudança aconteceria? E se já estava escrito que a mudança aconteceria, não foi você que mudou. A mudança aconteceu porque já estava escrito acontecer. E neste caso, não tem mudança. Porque seguiu o mesmo roteiro beta estabelecido.
A mudança vai acontecer, o que você chama de mudança, porque na verdade não é mudança, acontecerá se estiver pesquita. Se não estiver, não vai mudar. Então, o que você pode fazer nessa vida? A não ser, na palavra de vocês, se conformar com a vida que tem. Se conformar, como eu disse, no colachão. Eu não estou falando em achão. Sabe, se você é pobre, está estudando e quer ter uma profissão melhor, e almeja ter uma profissão melhor, um ganho melhor, não há problema algum. Agora, se você é pobre, não consegue estudar e sofre por causa disso, você está sofrendo. E quem está sofrendo não está com Deus. Porque quem está com Deus vive a felicidade que Deus tem prometido. É o que eu disse para o moço, assista a sua vida. E assistir a vida é assistir os acontecimentos da vida. E não querer ser um agente destes acontecimentos. Agora também não adianta nada assistir a vida levando no coração a mágoa de não ter feito. Ou a mágoa de não ter conseguido. Aí você não assistiu porque você quis interferir na vida. E isso, de culpa, é impossível. Sobre as questões que o Jancalim havia colocado, ele complementou, ficou claro, né? Mas continuo querendo preparar o ego e o espírito para isso. Já falei também na semana que passou, né? O ego tem a ansiedade de agir de alguma forma. Para quê? Para poder continuar dependendo na ilusão de que, se você agir, conseguirá mudar alguma coisa na sua vida. E com isso terá o controle da sua existência. Ilusório controle. E eu acho que os mais velhos já sabem disso. Luta, 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 luta. Na hora que está pertinho de conseguir, tudo muda ou você morre. A Iramaia diz, Kim, ando bem estranho ultimamente. Nem te entender eu tenho tentado mais, porque cada vez que entendi algo que você disse, entrei em conflito com algo que eu já sabia. Cheguei à conclusão que não dá para entender nada, nem acreditar em nada, principalmente na nossa cabeça. Nem sei mais em que acredito. Acho que não acredito em nada. Só fico vendo meu ego enlouquecer. E como ele enlouquece. Kim, tenho assistido à vida, mas não sinto nenhuma paz. Meu ego fica falando, brigando e se lamentando sem parar. De tudo isso eu só posso lhe dizer uma coisa. Louvado seja Deus. Agora, com relação ao ego não está, você não está em paz, quem não está em paz é o ego. E o ego não vai ficar em paz sendo atacado a cada segundo. Como eu acabei de dizer, vigoje a sua vida. E se a sua vida hoje é essa ausência de ação, é essa ausência de qualquer coisa, é essa assistir essa luta, goze isso. Que bom! No coração, não é na razão. Que bom! Eu não tenho mais nada na vida. Que maravilha! Tiraram todo o meu são. Que coisa boa! Só ver tem biga dentro de mim. É isso. Agora, se você está se sentindo mal com isso, conselho você dar o braço à filha, porque vocês estão igualzinho. Jancalim, os acontecimentos da vida são sinais que Deus cria para nos orientar ou simplesmente ilusões para ver se a gente acredita? São ilusões para você se
utilizaste do seu livre-arbítrio, você e Pili. Vou falar melhor, já que você é o ego, para o espírito utilizar o livre-arbítrio. São ilusões para ver se o espírito se liga no bem, ou seja, em Deus, ou se liga no mal, ou seja, no individualismo, ou seja, na ilusão. Mostra o que é um acontecimento da vida. É aquilo que o seu ego diz que está acontecendo. Agora, como o seu ego chega a conclusões? Ou melhor, o que é usado como base para se tomar conclusões pelo ego? O egoísmo. Então, tudo que você acredita, na verdade, não é o que você acredita, mas uma interpretação egoísta de alguma coisa. É aí que se resume a história do livre-arbítrio entre o bem e o mal. Se tudo que você compreende é fruto de uma interpretação egoísta, tudo que você compreende é o mal. E tudo que você não compreende é o bem. Olha, não compreender não é compreender que não compreende. É, ao compreender racionalmente, não acreditar naquela compreensão. Eu acho que fica complicado, porque vocês ainda acreditam que o livre-arbítrio, a escolha entre o bem e o mal, é uma atividade física ou mental. Não. O livre-arbítrio do espírito é uma atividade sentimental, vivenciada apenas pelo espírito. O ego não tem consciência de como o espírito utiliza-se do livre-arbítrio. Gostaria de fazer uma pergunta, Joaquim, sobre a questão dos sonhos. Quem sonha? O espírito, o ego? O que é o sonho? Minha filha, deixa primeiro eu colocar uma coisa para você. Você me perguntou, quem sonha? O ego ou o espírito? Se você levar por sonho um acontecimento que ocorre enquanto você está dormindo, esse acontecimento é do ego. Segundo o ego, o corpo dorme e você, ego, sonha. Se você levar nesse aspecto. Agora, existe um processo que ocorre paralelo a isso, com o espírito. Então eu lhe diria, o espírito sonha, e o ego também. Não há nada que aconteça no ego que não evita alguma coisa que acontece no espírito. Efita não é que o ego diga o que acontece com o espírito. O espírito faz alguma coisa, e esse alguma coisa é fetiche no ego. É a história do gênero da prova. O espírito escolhe viver a ilusão, zela um determinado karma, este karma será traduzido em ação. Então, essa tradução em ação do karma do espírito é o reflexo da atividade do espírito. Digamos que esse reflexo seja roubar. Isso não quer dizer que o espírito roubou. Quer dizer que o reflexo da atividade do espírito foi o roubo na matéria, na ilusão material.
Então, esse é o primeiro aspecto, os dois sonhos. Ou seja, o espírito age de determinada forma e existe um efeito na materialidade, na ilusão material, que é chamado de sonho. Agora eu posso lhe contar. O espírito faz alguma coisa. O ego que é um reflexo do que foi feito com o espírito. Agora, este reflexo é formado por elementos que podem ser conscientes pelo seu ego. Então eu diria que você, macho, você, espírito, vou usar o seu código para isso. Você, o espírito, foi trabalhar alguma questão em outra consciência, não na consciência primária, foi trabalhar alguma questão referente à elevação espiritual. O reflexo dessa ação para o ego marcha é dizer que sonhou com uma criança. Então o ego marcha sonhou com uma criança. Mas o espírito que está ligado ao ego marcha não sonhou, nem teve criança envolvido nessa história. Ele teve um trabalho referente ao eu novo, que refletiu-se no ego como um sonho com criança. Então os dois sonham, mas o sonho de cada um são coisas completamente diferentes um do outro. Ficou claro, minha filha? A filha disse mais ou menos, mas veja, eu acho que é vamos dizer assim, o mais claro que eu consigo falar. Porque mesmo essa história do espírito estar agindo é em outra consciência que não a primária. Ou seja, também ainda é uma ilusão. O sonho que o espírito vivencia também é uma ilusão, mas é uma ilusão de outra consciência, não da sete. Jancalim, qual a diferença entre sentimental e espiritual e aquilo que o ego cria como sentimento? O que o ego cria como sentimento, ou seja, emoção ou sensação, é um processo racional. O ego, por exemplo, cria a sensação de raiva. Mas ele cria a sensação de raiva fundamentado em motivações. Tenho raiva por quê? Isso que o ego, que é uma ilusão. Você não está com raiva. Foi Deus que criou essa ideia de estar com raiva. Porque o ego não cria sentimento. O ego cria a ideia de estar com uma emoção. Então Deus criou a ideia de você estar com raiva. Para quê? Para ver se o espírito, olha, vou hoje chamar vocês todos de ego. Para ver se o espírito vai, na sua consciência primária, vai acreditar nisso ou não. Agora, o espírito vive sentimento. Maravilha. O que é o sentimento que o espírito vive? É um elemento universal e, portanto, não é compreensível pelo ego humanizado. Então eu posso, vamos dizer assim, dentro da roda de ilusões, lhe explicar o que é uma emoção. Mas não posso lhe dizer o que é um sentimento. Dalba pergunta, Joaquim, o espírito é eterno? Ou ele pode morrer ao longo do tempo? Olha, mestra,
Vamos dizer assim, vou jogar mais lenha na fogueira pro moço aí com o nome hindu, né? Se desesperar mais. Pena que o moço do fio hoje não tá aí, né? Senão ele também ia se desesperar. No universo, que é uno, único e estável, pode-se falar em alguma coisa ser eterna? Olha, tem uma coisa que eu achei não compreendo, porque o ego humano não entende completamente a questão do dualismo. Eu só posso atribuir eternidade a alguma coisa se outra coisa não tiver este mesmo atributo. Vocês dizem que o espírito é eterno. Por quê? Porque acreditam que o ser humano é temporário. Para separar aquilo que vocês chamam período de existência destes dois elementos, é que vocês criam a ideia da eternidade. Mas no universo não há eternidade, porque o universo não tem tempo. Por que o universo não tem tempo? Porque se tivesse tempo, a estabilidade teria sido quebrada. Ele estaria vivendo coisas diferentes. Estaria se alterando. Então nada no universo é eterno. Mas não quero com isso dizer que acabe. Quero dizer com isso que não existe eternidade num universo onde não existe tempo. Ficou claro minha meta? Ou eu compliquei mais a vida de vocês? Sabe, são certas coisas que, como eu disse, o ego humano não está preparado para lidar. Se no livro do Espírito se pergunta se eternidade é a mesma coisa que sem fim. E ele diz, olha, esqueça, você não vai compreender isso. Não vai mesmo. Por quê? Porque no universo não há tempo. Agora, na hora que a gente entende que o universo é uno, único e constante, não tem tempo, então, o que pode ser eterno? Anton diz, há algumas psicografias relatando o nascimento de espíritos no plano astral, encarnação. E isto é assunto de muita discussão entre os espíritas. Fale um pouquinho, senão não vai dar para eu responder. Fale um pouquinho, senão não vai dar para eu responder. Você colocou, pelo que a FIA leu, há muitas psicografias relatando o nascimento do espírito no astral. Entre parênteses aí, eu acho, né, FIA? Encarnação. Encarnação não é nascimento no astral. O que você está se referindo? Ao nascimento no astral, ou seja, a origem do espírito ou a encarnação? Por favor, me responda aí, a FIA continua lendo a pergunta. Bom, então repetindo, algumas psicografias relatando o nascimento de espíritos no plano astral, encarnação. Isto é assunto de muita discussão entre os espíritas, com acusações de, entre aspas, pseudo-sábios e outros palavrões. Mas pelo que estamos vendo, a encarnação, entre aspas, é ligação a um ego e, portanto, poderia acontecer em qualquer plano ou dimensão. Você poderia elaborar um pouco sobre esse tema? Ele respondeu o que eu perguntei, mas para baixo.
Se ele estava falando de nascimento no astral ou de encarnação. Então está falando de encarnação. Então, disse assim, a única eternidade é o agora, depois abaixo ele disse a criação de corpos no plano astral, com direito à gravidez. Você está falando que a chão de corpo. Agora eu entendi, que você está falando em plano espiritual e falando de cidades espirituais. Mas cidade espiritual não está em outro plano espiritual, não está no universo. Ela só existe, vamos dizer assim, nos egos. Quem são os moradores de uma cidade espiritual? Egos humanizados. Ixi, agora os espíritas vão bater eu. Aqueles espíritos que pechijam de uma cidade para se agrupar, que pechijam que essa cidade contenha hospital para curar, escola para estudar e casa para morar, são seres humanos. Não são espíritos no mundo espiritual. São seres humanos, eu vou usar a palavra de vocês, vivendo outras densidades. Mas são seres iguaizinhos a você. Neste caso, moço, claro que pode acontecer gravidez, ou seja, claro que pode acontecer a ilusão da gravidez. E para isso acontece a ilusão do ato sexual. Porque eles são seres humanos. São gente como vocês. A única diferença é que eles, vamos dizer assim, imaginam que o corpo que vestem está numa densidade material diferente. Eles não estão nem no sexto plano, ou no quinto, eles estão no sétimo plano. Porque o sétimo plano é de consciência, e não de densidade de matéria. Então pode haver. Agora, com relação às brigas entre os espíritos, não existe espírita brigando. Existem egos cumprindo a sua parte na povoação zelal, na obra zelal de Deus. Ou seja, para ver se você critica eles ou não. Ou melhor, para ver se você deixa o seu coração vibrar na crítica que o ego irá construir. Ficou claro? Sobre a explicação que você havia dado para a Dalba, ela colocou aqui abaixo que complicou, viu, Joaquim? Tá certo, eu não vim para implicar, mas para confundir. Jankalim diz, um yogi, guru, falou que a partir da quinta consciência, um mestre desencarnado nos acompanha, nos orientando espiritualmente. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, mas não a partir de. Todo o processo de encarnação é acompanhado, não vou dizer por um médium, mas acompanhado por um espírito, numa consciência um nível acima. Então você está na Cheta, existe um espírito ligado a um ego da Cheta que lhe acompanha. Esse espírito está ligado um outro que está na quinta, que acompanha este outro. Por quê? Por causa da interdependência. Enquanto você vivencia o seu karma de sétima consciência, o acompanhamento deste que está na seta é o karma dele. E enquanto da quinta acompanha o da seta, é o karma do da quinta. Deus não cria tudo para você, mas Ele lhe dá o que você precisa e merece, tendo sempre em mente a obra zelal, ou seja, fazer para todos.
Então não é a partir da quinta consciência. É em todas as consciências existe isso. O Marcelo pergunta, será que nós não estamos vivendo esta ilusão agora mesmo? Qual ilusão você se refere, moço? A ilusão de estar encarnado. Sim, você está vivendo a ilusão de estar encarnado, porque você não está encarnado. A encarnação não existe na mente primária do espírito. A encarnação é uma ideia que Deus dá ao espírito. Olha, não existe encarnação. Existe a ideia de estar encarnado. Não existe morte. Existe a ideia de desencarnar. Não existe vida. Existe a ideia de estar vivo. Tudo que você falar sobre este mundo, o que você disser não existe. Mas tudo que você acredita que exista é uma ideia de acreditar que Deus está levando ao consciente do ego. E ele, por se aprisionar, acredita que isso é real. Bruno pergunta, e é possível comunicação entre espíritos em diferentes níveis de consciência? Salve ego investigativo. Não, espírito não se comunica com outro espírito. Estou me falando isso apenas para que apenas porque vocês acreditam em comunicação como conversa. Espírito não conversa com outro espírito. Espírito não se comunica com outro espírito. Espírito ama. Os espíritos se amam entre si. Agora, pode haver comunicação entre egos de diferentes, como se fala, de diferentes níveis? Pode, se Deus que há. É o que eu acabei de dizer sobre a mediunidade. O ego mediúnico pode acessar informações de outro nível, mas esse acessar informações de outro nível não é um acesso zelado pelo ego, mas a ideia de estar acessando, que Deus dá. De Curitiba, e qual a diferença entre os que se consideram desencarnados e nós, que nos dizemos encarnados? O que é a passagem da, entre aspas, morte, então, para nós? Qual a diferença entre os que se consideram desencarnados e vocês? Nenhuma. Porque só acredita na encarnação quem ainda está na sétima consciência. Quem está na sexta consciência sabe que não existe encarnação, mas que ação de ideias por Deus. São coisas diferentes. Segunda pergunta que você me faz, o que ela diz? O que dizem lá? O que é a passagem da morte, então, para nós? Um karma. Um karma. Não existe morte, existe a ideia de morrer. Deus lhe dá a ideia de que você morreu. E essa ideia é, vamos dizer assim, formada em cima de um monte de ilusões. Para alguns, a ideia de morrer é, vamos dizer assim, vivenciar com o socorro das cidades espirituais. Para outros, a ideia de morrer é vivenciado
como cegar numa tenda com milhares de virgens. Os muçulmanos, né? Para outros, a ideia de morrer é como cegar ao nirvana. Para uns, a ideia de morrer é viver num bal. É viver chiado através da ideia de estar vivendo num bal. Então, o que é a morte? É a ideia que Deus vai lhe dar do que você está vivenciando. E essa ideia não pode ser generalizada. Então, vou encher bem chichelo. Cada um tem a morte que precisa, como karma. Cada um tem a ideia de estar morto como karma individualmente. Olha, quem acredita em anzinho tocando a pinha, vai pro céu tocar a pinha. Mas na verdade não saiu de lugar nenhum. Continuou vivendo o mesmo ego que tinha aquela queixa. Então ainda está encarnado. Se nós levarmos em conta que encarnação é viver uma determinada consciência, uma determinada personalidade. Carlos Roberto pergunta: vivemos em um mundo material porque vivemos materialmente. Se vivêssemos um mundo espiritual, mental, aqui e agora, a matéria desapareceria? Primeiro que você não está vivendo um mundo material. Você está tendo a ideia de viver um mundo material. Se você tivesse a ideia de estar vivendo um mundo espiritual, a matéria como conhecida na materialidade não existiria. Veja, não é a matéria que vai tocar, é a ideia que você tem sobre a matéria. Essa que toca. A vida, tudo que vocês chamam de vida, é uma atividade mental, ou seja, a ideia de ter alguma coisa. A ideia de haver alguma coisa. Jean Calim, o que é visão universal com relação aos acontecimentos da vida? A visão universal sobre os acontecimentos da vida nos diz que tudo o que acontece é uma ideia que Deus lhe dá para ver, que Deus dá através de um ego ao espírito, para ver se o espírito, na sua consciência primária, opta por acreditar na ideia como real ou não. Essa é a visão universal sobre acontecimentos do mundo. Olha, agora eu falei até como professor, né? Vamos dizer assim, fui curto e grosso. Jean Calim, se na hora da morte eu não acreditar na ideia que Deus dá, o que acontece? Jean Calim. Você é ego? Você ego não pode acreditar ou desacreditar, porque o ego não acredita ou desacredita. Tem a ideia de acreditar ou não que Deus lhe dá. Você é espírito. Se você não acreditar na ideia da morte, você, antes disso, teria que não acreditar na ideia da vida. Se você, espírito, acredita na ideia da vida, a ideia da morte, sei lá, vamos dizer, consequência natural. Curitiba, então, se o espírito desencarnado vivencia aparências de coisas materiais, como você já falou aqui, e nós que as vivenciamos aqui, nenhum dos dois está enganado, pois o espírito desencarnado está apenas vivenciando a mesma coisa que nós, que não temos diferença alguma deles
também estamos vivenciando. Olha, vamos dizer assim, você está me falando em encarnado como na carne. Vamos deixar isso bem claro. Porque o espírito que acredita nas coisas, como você acredita, estando sem carne, ele espírito, ele ainda é você. Ainda é um ser humanizado. Ainda é um ser humano. Os dois estão iludidos. Porque tudo que você acredita existir não existe. Então não é que nenhum dos dois está iludido. Na verdade, os dois estão iludidos. Vamos deixar uma coisa bem clara. Encarnação, como achar que está na carne, que está ligada a uma carne, é uma ideia que Deus dá. Ninguém se liga à carne. No Evangelho do Tomé, não é o Pena Branca? Cristo diz assim, que maravilha é isso. Agora eu não sei como é que a maravilha consegue conviver com isso. Você já pensou para um espírito, que é luz, que é pureza, tem que viver essa matéria? Carne podre? É, porque por dentro vocês são podres. Você já imaginou se isso acontecesse? Como esse espírito se sentiria? Tente você com suas percepções humanas, vestir uma roupa cheia de gordura, óleo, gassa. Fala direito, gassa. Graxa? Isso. Aquelas coisas que causam arrepio a você. Veja se você consegue. Não consegue. Então essa ideia do espírito vir à carne é daquele que acha que a carne é santa, que a carne é boa, que a carne é maravilhosa e que pode abrigar um espírito. Mas a carne é só uma percepção. Você percebe, vê, sela, prova sabor, tem audição e tato da carne, mas ela não existe. Então, estar encarnado é ter uma ideia de estar numa carne. Não estar encarnado é ter uma ideia que não está numa carne. Mas de nenhuma das duas ideias, por si só, muda o plano de consciência. Porque o plano de consciência é guiado, como eu posso dizer, pela consciência que se tem sobre si mesmo no sentido universal. Estar no sétimo plano é ter uma ideia sobre si mesmo como universal. Estar no sexto é ter outra ideia sobre si mesmo como existe no universo. É só isso. Ainda a pergunta do Marcelo, né, sobre espírito encarnado, desencarnado, vivência. Por que ele teria que vivenciar ideias diferentes? Não sei se você já respondeu, Pai Joaquim. Eu não compreendi. Por que ele teria que vivenciar ideias diferentes? Não, ele não teria que vivenciar ideias diferentes. Por quê? Porque ele ainda está preso no mesmo nível. Então tem que vivenciar ideias iguais a quando estava o que você chama de encarnado, vivendo na carne. Armando diz, não morremos, percebemos uma encenação de morte. Não estamos encarnados, percebemos ilusoriamente que nos parece realíssimo e convincente estar na carne. Não sentimos carne, água, medo, etc. Acreditamos pelo processo mental nessas coisas. Fazemos elas existirem na nossa cabeça. Tudo que percebemos é um processo mental. Fale-nos sobre os sentimentos
por favor. Ixi, você estava trabalhando, eu já falei. O sentimento, eu não posso falar nada sobre ele. Por quê? Porque Deus não vai lhe dar ideias do que é um sentimento. O ego humano não tem ideias que possam descrever na realidade o que é um sentimento. Então vamos dizer assim, você tem a ideia de estar sentindo. E você tem uma ideia que descreve o que é sentimento. Mas são só ideias. Armando ainda, como você já me disse uma vez, é possível para um ser que tenha se emancipado da experiência humana retornar à carne e correr o risco de criar um karma negativo. Isso aconteceria pelo fato de não se estar, por assim dizer, fortalecido em sua emancipação? Parece haver uma média na postura a ser atingida. Se assim não fosse, o que já se emancipou nunca mais cairia no conto do humanizado. Faz sentido isso? Não há meda. Olha, eu vou falar uma beteira bem grande aqui, a minha filha vai pular em cima de eu. Quem está na meda, está na meda. Pois é, quem está na meda, está na meda. Não tem nada. Não existe meda, boa, má, mais ou menos, pode ser. O universo é uno, único e constante. Então não existe nem mais nem menos para ter meda. Não, o que acontece é que o espírito pode, vamos dizer assim, por missão, receber de Deus, eu não vou nem falar em aceitar, receber de Deus uma determinada ilusão. Eu não falei em aceitar, porque espírito, quando se liberta da sétima a sexta consciência, ele não vai ficar pedindo a Deus para fazer isso ou aquilo. Ele diz, Senhor, o que quer que eu faça? Vamos lá. O Senhor manda. Agora, acontece que quando você se liga nessa ilusão, você pode, vamos dizer assim, não está tão convicto de saber que está vivendo uma ilusão. E com isso, cair. Agora, essa caída, isso precisa ficar bem claro, ela não vai se refletir no espírito para sempre. Quando acabar a missão, essa caída acabará. Sabe por quê? Porque a missão só vai acabar quando ele retornar aonde estava. No livro do Espírito se diz, o Espírito não etoase. Então o Espírito não se etoasiu, ele achava que estava a ponto, mas não estava. Imaginava que estava, tinha uma ideia em alguma consciência de que estava a ponto, mas não estava. Então ele não etoasiu. Não, moço, olha, que essa história de medir elevação espiritual por meda, por mais ou por menos. Num universo único, uno e constante, não pode haver escalas. Não pode haver, num universo onde o ensinamento diz que você tem que alcançar o ponto do meio, não pode haver extremidades. E se não há extremidades, não há escala, está tudo embolado num pontinho só. Carlos Alberto pergunta, esta prisão mental na carne já não é uma etapa para a evolução do espírito ou uma oportunidade? Sim, essa prisão mental ao que a ideia de existir uma carne é uma oportunidade de elevação do espírito. Por quê? Porque é a prova do espírito. Para ver se o espírito acredita na ideia de estar encarnado ou não. Agora, mais do que isso, ou além disso, é também, como diz o Espírito da Verdade, quando fala dos objetivos da encarnação, é para que cada um
cada espírito ligado a um ego contribua para a obra zelal. Então a ideia de estar encarnado tem dois objetivos. Tem o objetivo de servir de provas a um espírito. E tem o objetivo de, a esses espíritos, todos que estão encarnados, sejam missionários ou não, contribuir na obra zelal. Vamos dizer assim, o que é a contribuição de um ego para a obra zelal? É, por exemplo, a esposa do doutor. Eu gosto de pegar no pé dele com a esposa dele. A filha está dizendo que é que tem o nome da coelha dela. Aquele ego ao qual está ligado o espírito está vivendo a sua prova. Mas quando ela fala para o doutor, faça assim, e o ego dele tem raiva, este ego contribuiu para a obra zelal. Por quê? Porque dentro da ilusão tirou a prova para o espírito que tem a ideia de estar encarnado. Dalba, Joaquim, o que é a segunda morte citada no Apocalipse, capítulo 20? Grande pergunta. Deixa eu tentar ver como eu vou traduzir isso para os egos de vocês. O Apocalipse é uma historinha que conta o planejamento karmático da ideia de encarnar no planeta Terra. E dentro deste planejamento karmático, ele fala em segunda morte. Que segunda morte é esta? A primeira morte é a ideia de ter morrido fisicamente. E qual é a segunda morte? É aquilo que Cristo falou. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não verá o reino do céu. A primeira morte é a ideia de estar afastado da carne. A segunda morte é a ideia de ter morrido para o planeta. Sabe, a segunda morte é quando para você o mundo material morre. Quando para você o mundo material não tem mais valor algum. Ou seja, quando você alcança a elevação espiritual. Quando essa morte acontece no coração, o seu coração para de vibrar com aquelas razões guiadas pelo ego. Aí você morreu. Morreu para o mundo. E é por isso que essa citação está no Apocalipse, no final dele, ou seja, já na Nova Jerusalém. Quando surgir a Nova Jerusalém, todos terão vivenciado a segunda morte, porque estarão mortos para o mundo como ele é hoje. A primeira morte não é o desencarne, e a segunda é o desligamento do psicossoma, ou seja, perispírito? Não existe perispírito. O perispírito é uma ideia que Deus lhe dá. E se encarnação não tem nada a ver com carne, mas vivência de consciências, a segunda morte não é o fim do perispírito, que é um corpo, uma ideia de um corpo, mas sim o fim de uma consciência, que foi o que eu acabei de dizer. Quando você se liberta no coração da consciência doutor, da consciência ego-investigativo, você morreu para o mundo. Só isso. Armando diz, o corpo humano não é podre por dentro, ele não existe. É ilusão achar que ele é podre. Tá certo, mas também não é santo. Ele nem existe. E se ele nem existe, a que corpo você está se referindo?
Jacalim diz: pai, no Natal o correto é desejar feliz morte em vida, ao invés de feliz nascimento? No Natal, o correto é você desejar o que você desejar. Porque se você acha que existe um Natal, ou seja, se você acha que existe uma data específica, aonde você precisa agir de uma forma diferente dos outros dias, você ainda está preso na ilusão. E se está preso na ilusão, viva a ilusão. Olha, sabe qual é a coisa mais engraçada do mundo? É lembrar-se de dar os parabéns no dia do aniversário. E esquecer de cumprimentar o resto do ano. É lembrar-se da mãe só no dia das mães. E aí dizer: eu passei o dia das mães com a minha mãe. Eu dei carinho, presente para ela, levei café na cama. Que vantagem! Devia ter feito isso o ano inteiro. Se você ama a mãe. Não, o dia do Natal não existe. É uma ilusão, é uma ideia que Deus lhe dá. Mas também nessa ideia não está errado se comprar gente, não está errado se calma, doutor, calma. Se confraternijar, comer jipilu, não está errado. O que está errado é você vibrar com o coração em tudo isso. É você achar que isso é certo, que isso tem que ser feito, que isso é bom. E que é obrigação. Não, nada disso é obrigação. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Eu disse calma, doutor, porque ele já estava dizendo: o senhor fez uma palestra onde dizia que no Natal não se deve fazer isso. Fiz em outros tempos. Agora eu digo: faça o que você fizer, esteja em paz. Eu acho que em vez de nós cumprimentarmos pelo aniversário, nós devíamos dar uns pêsames, né? Porque o espírito, entre aspas, encarna para cumprir provas, né? Então, de bom, não vejo nada nisso. Olha, filha, não existe coisa melhor do que fazer prova. Porque só com a prova você pode evoluir. Ou melhor, ter a ideia de que está evoluindo. Pois é. Armando diz: pai Joaquim, até onde eu sei de mim, há muito não dou valor para o mundo e seus acontecimentos. Nem por isso me suponho emancipado. O que é isso? Mocho, deixa eu só lhe falar uma coisa. Eu digo que vocês não devem saber nada, ou vocês nada devem saber. Será que é a mesma coisa, não saber nada, ou saber, ou nada saber? Não, não é a mesma coisa. Parece jogo de palavras, mas não é a mesma coisa. Não saber nada é saber alguma coisa. Saber que não sabe nada. Aí você me diz: o que eu conheço de mim? Primeiro que você não conhece de você. O que você tem é uma ideia que Deus lhe dá sobre quem é você. Não é conhecimento que você tem de você. Aí você fala: pelo que eu sei de mim, eu não dou valor. Acabou de dar um valor. O valor de não dar valor. Sabe, liberdade não é não dar valor. É não acreditar que dá ou que não dá valor. É nada saber, não é saber nada. Nós está confundindo as coisas. De culpa você ou outro moço, porque ainda querem saber alguma coisa.
saber de si, saber dos outros. Como me disse o moço, eu preciso de ter algum referencial nessa história. E você está tirando todos eles. Qual é o que é o referencial que você tenha? É uma ideia que Deus está lhe dando. Não é uma verdade, não é uma realidade. É simplesmente uma ideia. E se você pega ela ao ponto de vibrar o seu coração e acreditar que realmente você não dá valor, você continua iludido, achando que não está iludido. O Jancalim havia dito em cima, para mim, Natal não existe. Depois embaixo ele continuou, tudo isso são coisas do mundão. E Armando, eu desconfiava que estava caindo em algum ponto. Não se cai. O universo único e estável não pode se cair. Por quê? Porque no universo único e estável não existe nada alto nem baixo para você subir ou cair. Tudo isso são ideias que Deus lhe dá. E agora, então, eu vou aproveitar essa coisa que eu falei com o moço e vou, se você me permitir, passar essa mensagem que eu disse que ia deixar. Filhos, essa é a fala direito, filho, nona paleta de cunho monita que nós está conversando. Nós a respondeu nessa ilusão centenas de perguntas. Mas uma coisa não ficou clara. E por isso, se você não é palavra, eu bati o tempo inteiro nessa coisa hoje. É o que eu acabei de dizer. A vida, ou aquilo que vocês consideram vida humana, e mesmo aquilo que vocês consideram vida racional, vida espiritual, nada mais é do que um trabalho mental, uma criação mental. Ninguém está vivo. Tem um lamento que diz que está vivo. Ninguém morre. Tem um lamento que diz que está morto. Ninguém encarna ou desencarna. Tem um lamento que diz que determinada coisa está acontecendo com ele. E se isso é verdade, lamento só existe. No mental só existe o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? É uma concepção sobre alguma coisa. Não é uma verdade, não é uma realidade, é uma concepção individual sobre alguma coisa. Portanto, o que eu quero deixar como mensagem, e vamos dizer assim, como grande resumo de tudo que nós falou nessa nova palestra, é exatamente isso. Não importa o que você me pergunte.
toda pergunta construída pelo ego parte de uma prejunção. E esta prejunção não é verdadeira. Vocês, por exemplo, me perguntaram hoje sobre encarnação. Por que me perguntaram sobre encarnação? Porque presumem que existe uma encarnação. Vocês me perguntam sobre trabalho de elevação espiritual. Por quê? Porque presumem que existe um trabalho de elevação espiritual. Mas toda essa prejunção é apenas uma ideia que Deus lhe dá, e não algo que existe. E a partir do momento que as prejunções são ideias que Deus dá, e que Deus dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, a cada um uma prejunção individualizada sobre as coisas, não me importa o que você me pergunte, será sempre uma ideia que você tem sobre aquilo. E a minha resposta será sempre a ideia que Joaquim tem sobre aquilo. Chabu, eu vou contar uma coisa da FIA. Ela disse, lá vem ele. Nos dias que a FIA, vamos dizer assim, o ego marcha estava mais tacado, e nós estava estudando qualquer livro chagado. Quando eu falava alguma coisa, ela dizia para mim, mas isso é só mais uma interpretação. Isso é o senhor que está dizendo. Quem disse que isso é verdade? Ela não sabia o quanto ela estava certa. É isso mesmo. Era só uma coisa que eu estava falando. A minha interpretação sobre aquilo. Quem disse que eu estou certo? Por isso, eu venho sempre dizendo, e disse na Curitiba, o povo da Curitiba está aí, e queixa o que eu falo. Não se prendam ao que eu falo, não acreditem no que eu falo, porque eu não falo, Deus lhe dá a ideia de estar ouvindo alguma coisa. Este é o ponto fundamental. Compreender que tudo da vida humana é simplesmente uma ideia que Deus lhe dá. E esta ideia trata-se de uma concepção individual sua. Na hora que você compreender isso, você não precisa tocar de concepções. Ou seja, você não precisa fazer o que eu digo, acreditar no que eu digo. O que você precisa é simplesmente dizer, tá certo, eu acho isso, e daí? Tá certo, Deus me deu essa concepção, e daí? Chabo, quando se fala em monismo, se fala em unidade. Quando se fala em unidade, se acaba com qualquer antagonismo de extremos. E quando se acaba com qualquer antagonismo de extremos, elimina-se de uma vez por todas qualquer dúvida. Ora, se não existe o feio nem o bonito, qual será a minha dúvida sobre beleza? Se não existe um evoluído e um involuído, qual será a minha dúvida sobre evolução espiritual?
Se não existe encarnação ou desencarnado, qual será a minha dúvida sobre desencarnado? Este é o ponto que, vamos dizer assim, eu estou falando a ego. E que se Deus fizer, ou seja, se Deus der a ideia ao ego, em cima do que eu estou falando, elimina tudo que atrapalha a sua evolução espiritual. Ou melhor, a ideia do trabalho de evolução espiritual. Por quê? Porque se o trabalho de viver a ideia da elevação espiritual é alcançar a equanimidade, a não equanimidade ocorre quando há dúvidas ou controvérsias. E se as ideias de dúvidas ou controvérsias não mais serão acreditadas, a equanimidade passa a ser uma realidade. Então, não que eu vou apalar, se vocês quiserem fazer pergunta, eu ainda respondo, mas resumindo tudo que nós disse nesse 9 encontros, eu lhe digo o seguinte: você vive no campo mental, e por isso, tudo que você vive é só uma ideia de estar vivendo, não existe de verdade. Aline diz: oi, Pai Joaquim, então basta deixar o coração vibrar no amor para livrar das ilusões do ego? Ou valem exercícios e técnicas como Tai Chi Chuan? O que é um exercício de Tai Chi Chuan? Uma ideia que Deus está lhe dando. Então não vale de nada. Ou melhor, vale sim. Vale como instrumento de prova. Para ver se você deixa o coração vibrar no Tai Chi Chuan, ou se você vibra o coração no amor, que você não sabe o que é. Armando, eu me pego o tempo todo me afinando com uma ideia. Sai uma, entra outra. Mesmo que procuro voltar a minha atenção para não me apegar a nenhuma, acabo me cansando e uma delas para de pano de fundo. São infinitos véis. Cai um, vem milhares. Pai, você iniciou uma palestra dizendo que festejou a festa de aniversário do planeta Terra e comemorou com orações. Acho que o senhor não estava orando para uma ilusão, mas sim para Deus através de Maia. Foi isso que o senhor quis dizer? Eu orando? E o que você chama de oração é rejar? Pai nosso que está no céu? Não era eu. Porque eu nunca regei o Pai Nosso. Eu sou aqui, nunca. Não, moço. De oração é sentimento. E eu nunca começo ou termino uma palestra, mas estou sempre em oração. Não estou me lembrando ao que você está se referindo. Agora, no início da sua pergunta, que você fala de ter sempre uma ideia, vamos dizer assim, lutando para permanecer, isso se chama encarnação. Isso se chama provação. Sem você ter um ego que lute para impor ideias ao coração, você não tem prova. Ainda, Armando, o senhor diz que não fala, mas creio que isso nos aparece como a sua fala, que é um movimento seu na direção do todo. Seria mais ou menos isso? Não, o que você chama de minha fala é uma ideia que Deus está lhe dando, a ideia de estar me ouvindo. Então a ideia que Deus está lhe dando está falando de uma direção de movimentação para o todo, não eu.
Jancalim, porque tudo nos parece tão oculto, ideias inexistentes que Deus dá. Qual a finalidade disso tudo? Tortura? Eu acho que sim, viu, Jancalim? Deus é maquiavélico. Sim, Deus é maquiavélico. É a ideia que ele está dando sobre si mesmo para Fia. Então para Fia. Agora, por que Deus faz tudo isso? Moça, eu só posso lhe responder com ideias pré-concebidas, mas serão apenas ideias. E neste momento, eu prefiro lhe dizer, não sei, não tenho ideia por quê. Só tenho a ideia de que é assim. Por quê? Porque essa é a ideia que eu tenho. Com essa história de ideia eu resolvi meu problema, né? Estou respondendo tudo fácil. Armando diz, Buda diz para não desejar. Mas parece que, precisamente, esse impulso de desejar nos leva a um relacionamento com Deus. Por exemplo, desejo provar meus conhecimentos. Peço a Deus e Ele me concede a prova. Como vemos, sem o ensejo de provar, estacionaríamos em um certo ponto, não é? Ou melhor, sem o desejo de provar, estacionaríamos em um certo ponto. Na verdade, quem dá o desejo de provar é Deus. Quem dá a prova a Deus é tudo Deus. Está difícil, né, Armando? E além do mais, o ensinamento do Buda não fala que você não deve desejar. De culpa, isso é uma ideia que o seu ego tem. Na ideia do texto do Sutta que nós estudou, Buda pede a Shariputra que ensine a alguns religiosos que estavam partindo o que ele, Buda, aconselhava. E Shariputra diz então, o mestre ensina que você deve libertar-se da ação dos desejos e da paixão. Na verdade, a palavra que está lá é de já pegar. Ele não fala em não ter desejo. Ele fala em, tendo desejo, libertar-se da influência do desejo. Ou seja, do desejar. Shabu, Buda foi bem claro. Existem 5 agregados que funcionam enquanto você tiver a ideia de estar encarnado. Forma, sensações, formações mentais, percepções e memória. O desejo é uma formação mental, é o raciocínio. Então você não pode, enquanto tiver esses agregados, deixar de ter desejo. Agora você deve, enquanto encarnado, ou enquanto tiver a ideia de estar encarnado, libertar-se do desejar, não do desejo. Olha, deixa eu falar uma coisa. No mundo das ideias individualizadas, toda ideia que se tem sobre alguma coisa é uma individualista. Então não importa o que o seu ego disser, como por exemplo o seu ego agora disse que Buda ensina que você não deve desejar. Liberte-se disso. Saiba que isso não é verdade, mas uma ideia que você está tendo.
Carlos Roberto complementa: o desejo é uma vontade mental. Perfeito. O desejo é uma vontade mental. E sendo uma vontade mental, enquanto vivendo a ideia de ter uma mente, você terá o desejo. Até porque, se não houver o desejo, não há o libertar-se do desejar. Ou seja, não há a prova. Jean Calin pergunta: qual a ideia universal? Sobre o quê? Sobre o desejo? É isso que você quer perguntar? Por favor, responda. Sobretudo, diz Jean Calin. A ideia universal sobre qualquer coisa é que qualquer coisa que lhe seja consciente é uma atividade mental do seu ego. Ou seja, é uma ideia que você tem. Essa ideia é universal, momentânea, porque também é uma ideia. Vamos dizer assim, é a ideia que mais pode ser considerado e o universal. Porque é a ideia que extingue a influência das ideias individualistas. Eu estou gostando muito dessas suas perguntas. Qual a ideia universal sobre isso? Porque nós esquecemos de universalizar. É o que disse o moço. No ensinamento Buda diz isso. Será que universalmente é isso mesmo que Buda diz? Não é. Isso é uma ideia que ele tem e ele acha que é certo. Na hora que você entender que para qualquer ideia que você tenha, existe uma ideia universal sobre a coisa, você começa a duvidar do que você acha. É o que nós conversamos há muito tempo. O ser humanizado não tem verdades absolutas, mas só verdades relativas. E não pode conhecer a verdade absoluta. Então saiba que tudo que você sabe é apenas o que você sabe, e não a verdade. Jean Calin, as ideias são como cebola, ou seja, camadas que vão descascando? Perfeito. Quanto mais você tira camadas, ou seja, quanto mais você afasta seu coração da certeza de que a ideia é uma realidade, mais você, vamos dizer assim, vai tendo ideias mais espiritualizadas, mais universalizadas. Mas essas ideias ainda são novas camadas. Enquanto humanizado, você não vai conseguir tirar todas as camadas. Curitiba, complementando a pergunta acima, se ambos encarnados e desencarnados são iguais, não há diferença? Não! A diferença seria a carne, mas a carne não existe. O que diferencia um espírito do outro não é vamos dizer assim, a carne ou o perispírito. O que diferencia um espírito do outro é o seu nível de consciência, ou seja, as suas ideias. Se o espírito tem ideias que se condizem com a unidade, ele está num grau. Se o espírito tem ideias que se condizem com o egoísmo, com o individualismo, ele está em outro nível. O espírito ter ideia quer dizer o espírito acreditar nas ideias que Deus lança através daquilo que ele diz que chama-se ego. Armando, um exemplo de não se apegar a um desejo seria, por exemplo, desejo de comer chocolate. Se comer tá bom, louvado seja Deus. Se não comer tá bom também e louvado seja Deus mais uma vez. Faça isso no coração e não na razão. E aí você terá compreendido. Ou seja, quando o seu coração estiver em paz, ou seja, sem vibrar na ânsia de comer ou no desgosto de não comer, você terá realizado isso no coração, não em razão. Marcelo, Joaquim,
voltando à pergunta que fiz antes, que você respondeu sobre a diferença entre encarnados e desencarnados. Se o espírito desencarnado assumir que todas as imagens que vivencia são ilusões, o que acontece? Ele se liberta dessa identidade ilusória. Agora, isso o encarnado e o desencarnado. Voltando a repetir que eu estou trabalhando com a ideia de encarnado que você tem, ou seja, estar na carne. Eu não tenho essa ideia. Para mim não existe encarnado ou desencarnado. Existem espíritos humanizados, ou seja, espíritos que têm ideias humanas, ideias egoístas, ideias fundamentadas no individualismo, e outros que possuem ideias mais universalistas. Carlos Roberto, como o senhor fala? Como ficar com Deus se nem mesmo sabemos como Ele é? Mas vivam com esse Deus e vamos amando. O que eu falo, como ficar com Deus? Agora, eu não falo em ficar com Deus racionalmente. Porque o Deus racional não existe. O Deus racional é uma ideia sobre Deus que Deus lhe dá. Armando, Deus é tudo e está no todo. Quando o senhor disse que ciência e espiritualidade são coisas completamente diferentes, fiquei confuso, pois ciência, materialidade, ilusões não podem faltar no todo para que Ele, Deus, o tudo, seja, não é? Oxe, você está complicando tudo. Mioxo. Existem duas formas de estar no tudo. A realidade de estar no tudo e a ilusão de existir no tudo. A ciência não existe, mas é uma ideia que Deus lhe dá. Então, a ideia de existir uma ciência, apesar de ser uma ilusão, está no tudo. A ciência não. Olha bem o que eu acabei de dizer. Viver não é uma atividade física, é uma atividade mental. Então, o mental existe no todo, o físico não. Deus é tudo, sim, mas Deus não é a ciência. Deus é a ideia de existir a ciência, que é uma ilusão. Então a ideia de existir uma ciência e as ideias decorrentes da ideia de existir essa ciência, ou seja, aquilo que vocês chamam de conhecimento científico, existe no todo, como ideias, não como realidades. Por favor, não queiram dizer que, por exemplo, a marcha existe no todo. A ideia de ser marcha existe no todo, não a marcha. Isso vale para todos vocês, inclusive para Joaquim. Armando, essas diferentes ideias que os espíritos alcançam não criam uma dualidade entre os espíritos? O que é a dualidade? Uma ideia. O universo é uno, único e estável. E existe a ideia de haver uma dualidade aonde existe a unidade. Então a ideia o dualismo é apenas uma ideia e não uma realidade. E moço, pelo amor de Deus, espírito não alcança, ego não alcança, tudo são ideias dadas por Deus. Ninguém alcança nada, porque a ideia de alcançar parte da prejunção de que há um movimento a se fazer, e no universo estável não há movimento a se fazer.
Reparem, coloquem sempre na frente a ideia de, e vocês vão entender o que é real e o que não é. Tudo que você lhe vem à mente é uma ideia de, e não uma realidade. Jancalim, com qual dos sentidos o coração se relaciona? O coração não se relaciona com os sentidos. O coração se relaciona com a ideia do sentir. O coração não se prende à visão, se prende à ideia do que está sendo visto. Agregado, a ideia que é criada pelo pensamento. Agregada, a ideia que é criada pela sensação. É a isso que o coração se prende, não aos sentidos, às sensações em si ou às formações mentais. Por quê? Porque nada disso existe. Existe a ideia de existir. Marcelo, complementando a pergunta acima, se ambos encarnados e desencarnados são iguais, não há diferença? No universo que é uno, único e itável, você quer ter diferença? Que diferenças? Toda diferença que você imaginar entre qualquer coisa é apenas uma ideia de ser diferente. No monimo, na unidade, não há diferenças. Toda diferença só existe na dualidade. Nosso amigo ou amiga Zartan está aqui complementando alguns dos pensamentos. É tomar o efeito pela causa. Perfeito. Jancalim. Ignorando a ideia de existir, purifica-se o coração para maior compreensão das coisas, não de forma racional? Libertando o seu coração da ideia de existir, não é ignorando. Você não pode ignorar uma ideia, porque para ignorar uma ideia, você precisa ter uma ideia que ignore a ideia. Libertando o seu coração da ideia de existir, ou seja, quando o seu coração disser, existo, existo, não existo, não existo. Você terá, vamos dizer, se purificado. Libertando-se da ideia. E não ignorando a ideia, porque ignorar a ideia é uma ideia de ignorar. Filhos, se tiverem uma última pergunta, façam o que eu respondo. Mas de qualquer maneira, se vou deixando aqui o meu salvo, né? E reforçando a ideia final. Tudo isso que nós falamos está apenas no campo das ideias. Como eu já disse, se tivesse vindo aqui e apenas amado, sem jamais ter aberto a boca, teria feito a única coisa que poderia fazer. Então, depois de tantas conversas, o máximo que eu posso dizer para você é que a única coisa que nós fez aqui foi zelar ideias novas, que ainda são ideias e não verdades. Fiquem na paz do Deus. Carlos Roberto, eu vivo onde vive o meu pensamento. Até porque você tem a ideia de ser quem você pensa que é. Armando diz, a força mental, para quem ainda se confunde com as ilusões, é como uma arma nuclear na mão de criança. Nós, nesse jardim da infância, nos arrebentamos todos. A força da razão é uma ideia que você tem. Então, se você pensa isso e vibra o seu coração dentro desse pensamento, realmente você tem uma grande bomba atômica. Ou melhor, tem a ideia de ter